Olá, meus amigos, nós vamos continuar falando a respeito das profecias bíblicas desse tempo do fim que nós estamos falando. Nos últimos vídeos temos falado a respeito da Aliança Árabe-Israelense, estamos falando do conflito internacional que tem havido desde a criação do Estado de Israel em 1948, as nações árabes tentando matar e destruir a nação de Israel, os atentados terroristas, que todos esses acontecimentos têm levado as nações a uma ansiedade pela paz e, por isso, cada vez mais a pressão internacional vai acontecer contra Israel para que ceda os territórios ocupados, militarmente desde as guerras que foram estabelecidas desde 1948, e também devolva a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém está sendo almejada para ser a capital do futuro Estado da Palestina. E nós falamos isso na profecia de Obadias 1:11. Eu mencionei um outro vídeo a respeito de um acordo de paz que foi feito em 1993 entre o primeiro-ministro Yitzhak Rabin e o presidente da Autoridade Palestina Yasser Arafat, uma aliança que foi estabelecida durante um período de 7 anos, quando Israel deveria estar devolvendo os territórios ocupados durante aquele período de 7 anos, até que, no final dos 7 anos, houvesse o Estado palestino e o Estatuto de Jerusalém fosse definido se seria capital de Israel, capital do Estado da Palestina, ou uma capital dividida entre ambos os povos. Então, no ano 2000, depois desses 7 anos já cumpridos, estava cumprindo exatamente aquele período, então o presidente norte-americano Bill Clinton, que promoveu a paz em 1993, reuniu novamente o presidente da Autoridade Palestina Yasser Arafat com então um novo primeiro-ministro de Israel chamado Ehud Barak, e esse tinha determinado pela primeira vez na história de Israel a devolução da cidade de Jerusalém para que houvesse esse acordo de paz. Então, quando nós falamos a respeito de Obadias 1:11, quando Israel vai ceder os territórios ocupados, vai entregar os seus bens para fazer paz Jacó com Israel, assim como no Gênesis aconteceu, também no Apocalipse vai acontecer. Israel vai ter que entregar os seus bens, Obadias 1:11, e os estrangeiros vão determinar que a cidade de Jerusalém seja lançada por sorte, exatamente para definir aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Então, isso vai estabelecer a aliança de Daniel 9:27, uma aliança de 7 anos, mais uma aliança de 7 anos também, só que agora não somente por um presidente dos Estados Unidos, mas também por todas as nações que em conjunto estão pressionando Israel para que haja então essa paz e segurança. E isso eu falei a respeito do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é um líder de partido de direita, que sempre foi contrário, averso à paz com os árabes, da mesma forma que Yitzhak Rabin, em 93, fez um acordo de paz, sendo ele até então um general de exército que conquistou em guerras os territórios ocupados e que jamais abriria mão dos territórios, mas ele decidiu pela paz. O primeiro-ministro atual, Benjamin Netanyahu, também não quer devolver territórios, sempre foi uma pessoa que sempre atravancou as negociações, porque ele quer fazer a paz, sim, quer que haja paz em Israel, que não haja mais atentados terroristas, mas ele quer que haja uma segurança. E a palavra de ordem que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 menciona isso. Quando houver paz e segurança, quando andarem dizendo paz e segurança. Essa que está falando agora, aliás, há muitos anos tem se falado isso, e então essa paz e segurança vai ser alcançada através de um acordo de paz entre ambos os povos. Essa guerra milenar vai ter um fim, embora vai haver uma falsa paz e depois a manifestação do anticristo, que vai se apresentar como um príncipe da paz, mas é uma falsa paz, porque a paz sem Cristo não existe e ele não é o Cristo verdadeiro, ele é o anticristo que depois vai se revelar, gerando repentina destruição, como está descrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, e também é exatamente o cumprimento da profecia de Daniel 9:27. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, os serviços sagrados no templo de Jerusalém, que será reconstruído, e os judeus voltando a adorar a Deus em Jerusalém, mas na metade dos 7 anos o anticristo manda cessar esses sacrifícios, oferta de manjares, o culto para Deus, para exigir culto e adoração para si. É o que diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que ele se assentará no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E neste momento os judeus vão se converter a Jesus Cristo, não aceitando aquele homem como líder Messias, Salvador, vão ver nas Escrituras a quem eles transpassaram, Zacarias 12:10, e vão se converter a Jesus Cristo. E vão pregar a Jesus Cristo para todas as nações, e povos, tribos, línguas, nações vão se converter a Jesus Cristo durante o período da grande tribulação, a metade dos 7 anos para o fim.
quando o anticristo vai estar governando, assumindo o papel de anticristo, exigindo adoração e culto e dominando sobre todas as nações, politicamente, economicamente e também religiosamente, querendo ser adorado como Deus e sendo adorado como Deus. Inclusive, ali, exigindo também que as pessoas recebam a marca da besta, que lá em Apocalipse 13 fala a respeito disso, 16 a 17, quando todas as pessoas vão receber uma marca na mão direita ou na testa para comprar ou vender, e se não tiver a marca da besta não podem comprar ou vender. Então, uma dominação política, econômica, religiosa que vai acontecer a partir da metade dos 7 anos, quando então a aliança entre árabes e israelenses vai ser quebrada. Então eu falei isso já em outros vídeos, estou retomando, e eu quero, a partir deste vídeo, falar a respeito de vários profetas, analisando resumidamente palavras proféticas dos profetas que profetizaram para a época que eles viveram, mas também, mais do que isso, profetizaram para dias vindouros, para os dias que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus no Antigo Testamento, na palavra dos profetas, fala muito a respeito dessa aliança árabe-israelense, do estabelecimento e manifestação do anticristo, e eu quero falar nesse vídeo com vocês a respeito da profecia de Amós. Existem várias palavras contextualizadas para o tempo presente, como também palavras proféticas para aquela ocasião, quando Amós profetizou nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Como Amós 1:1 fala a respeito disso. Então ele fala a respeito de momentos daquela ocasião e momentos futuros. Eu quero mostrar para vocês como que a palavra de Deus fala a respeito dos dias futuros, como palavras que estão profetizadas pelos profetas, como Amós, Obadias, que eu já mencionei, também as profecias de Daniel e outros profetas, se referem também ao tempo do fim, ao tempo que nós vamos ver se cumprir nos próximos dias. Então, Amós capítulo 1, versículos 3 a 5, assim diz o Senhor, uma palavra contra Damasco, que é a capital da Síria. Então, a palavra não somente para Damasco daquela ocasião, mas a Damasco ou o país, a nação Síria que existe nos nossos dias. Depois, no versículo 6 a 8, ele fala a respeito de Gaza. E Gaza é exatamente aquela região que a faixa que Israel devolveu para o Egito em 1979, no acordo com o presidente Anwar Sadat e o primeiro-ministro Menachem Begin, devolveu aquela faixa de Gaza, e ali a faixa de Gaza é o lugar de território palestino que vai ser negociada para então o acordo dos 7 anos, então entre árabes e israelenses. E ali fala, no final do versículo 8, fala dos filisteus. Os filisteus, lá do Golias, que desafiou o exército de Israel e que foi derrotado por Davi, né? Esses filisteus que existem nos dias atuais são os palestinos, tá? Então, a palavra Filístia nos dias atuais é a Palestina. Então, é a mesma raiz e a mesma nação, tá? Filisteia, a faixa de Gaza ali, com os filisteus ou os palestinos que habitam ali. E fala a respeito disso. Depois, no versículo 11 de Amós 1, fala: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não suscitarei castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada. Esaú perseguindo o irmão Jacó. Então, nós falamos a respeito de Obadias, das profecias de Edom, que é Esaú que perseguiu Jacó, nações árabes contra o povo de Israel. E diz assim: porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Então, profecia contra os descendentes de Edom, porque tentam destruir e têm matado e têm praticado terrorismo contra a nação de Israel, e retendo a sua indignação, porque perdeu sua herança, o seu direito de primogenitura, e essa indignação permaneceu até os dias de hoje, e eles ainda brigam pelo território que foi dado a Abraão, na terra da Palestina, a terra de Canaã. Então eles brigam pelo direito de primogenitura até os dias de hoje, querendo ser os herdeiros da terra de Canaã ou da terra de Israel. Depois, versículos 13 a 15 fala de Amon e Moabe, tá? Que faz parte da Jordânia, tá? A Jordânia e também a Arábia Saudita, né? Tem algumas nações ali naquela região de Amon e Moabe. Depois fala
no capítulo 2, 1 a 3, fala de Moabe também, né? Então Amon e Moabe no final do 1 e 2, e capítulo 2. E depois, capítulo 2, 3 e 4 de Amós, fala especificamente dos pecados e das transgressões de Israel. Que Israel vai sofrer afrontas, vai sofrer guerras, vai perder seus territórios, perdeu a herança de Deus porque eles pecaram contra Deus. E por isso, por exemplo, versículo 4 de Amós 2 fala isso: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo consumirá os castelos de Jerusalém. Então, todo o capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4 de Amós fala a respeito da infidelidade de Israel contra Deus, como eles se prostituíram com os deuses dos povos e como então houve sentença de juízo contra Israel, perdendo seus territórios e essa perseguição que tem havido toda a história de Israel. Então, fala a respeito desse assunto. E em Amós capítulo 4, versículo 12, eu quero ler esse versículo especificamente, falando desse contexto de desvio de Israel e por isso os juízos e essa história tão trágica que o povo de Israel tem tido, né, no decorrer da história, de serem perseguidos e mortos e dominados sobre de diversos impérios, né, ficando escravos debaixo dos impérios. Aí Amós 4,12 fala dessa forma: portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, e porque isso te farei, prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Deus. Então, um apelo que o profeta Amós está fazendo para Israel em nome de Deus, para que Israel se prepare para encontrar-se com o seu Deus. Este é um apelo que ele está fazendo, e depois, em Amós capítulo 5, ele continua fazendo este apelo para que Israel busque a Deus para viver, para que Deus restaure a sorte de Israel, para que a promessa que foi feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, de ter uma descendência numerosa para possuir a terra, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Então essa promessa vai se cumprir a partir do momento que Israel se converta nos últimos dias a Deus e então busque a presença de Deus. Então, em Amós capítulo 5, versículo 4, diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. No versículo 6, depois desse texto de Amós 5, fala assim: buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Então, falando dos pecados de Israel e um apelo para que Israel se converta ao seu Deus, para que então Deus restaure a sorte, para que Israel busque a Deus e possa viver ao invés de ser destruído, como tem sido em toda a história, não somente contemporânea, mas desde a antiguidade, dominado sobre diversos povos. Então, são apelos que Deus faz, e depois, em Amós capítulo 5, versículo 18 também, fala assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Então, olha só, o contexto de conversão de Israel, desse apelo que Amós está fazendo em nome de Deus, é para os dias que são declarados como o dia do Senhor. E as pessoas que desejam o dia do Senhor, que é exatamente o dia do estabelecimento do reino. Os judeus oram desde a antiguidade para que haja uma manifestação de juízo sobre as nações da terra, para que então seja restaurado o reino de Israel. Os judeus ortodoxos oram no Muro das Lamentações até os dias de hoje para que haja a restauração do reino de Israel, para que haja a vinda do Messias, do Cristo Salvador, para restaurar as histórias de destruição em restauração, em vida em abundância, em paz e prosperidade para aquela nação. E esse dia de juízo sobre as nações é chamado de dia do Senhor biblicamente. E em Amós 5,18 fala isso, né? Ai de vós que desejam do Senhor. Por que vocês desejam do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando na casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não sabeis, pois, que o dia do Senhor é dia de trevas e não de luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então, é o dia de juízo, é o dia de guerra, é o dia da batalha do Armagedon, é o dia da vinda de Cristo, do Messias, para destroçar os exércitos das nações na batalha do Armagedon, terminando aquele povo do príncipe que há de vir, para fazer uma aliança com Israel para os últimos 7 anos, esse povo que vai terminar num dilúvio de sangue, como está lá em
Apocalipse capítulo 14, versículos 19 e 20. É a batalha do Armagedon que está descrito também em Apocalipse 19, de 11 a 21, quando o Cordeiro Jesus Cristo vem montado no seu cavalo branco, seguindo os exércitos, que é a igreja que está voltando depois do arrebatamento para fazer a batalha do Armagedon, e Jesus sozinho vai entrar no Vale do Megido, ao norte de Israel, que é o Armagedon, onde vai ser então esta guerra. E Isaías 63, versículos de 4 a 6, fala a respeito disso, de Jesus, o Eu Sou, entrar ali e pisar os povos na sua ira, derramando por terra o seu sangue, e o sangue salpicando as vestes de Jesus Cristo. Então, são esses dias que estão declarados aqui, o dia de juízo, dia do Senhor, de restabelecimento do reino de Israel. Então, estou mostrando para vocês que para falar do dia do Senhor, para falar do dia do arrebatamento, não, perdão, do dia da vinda de Cristo aqui para estabelecer e restaurar o reino de Israel, ele começa a profecia no primeiro capítulo falando da Síria, de Damasco, falando de Gaza, dos filisteus, falando de Amon e Moabe, falando dos povos que rodeiam o território de Israel e que tentam, como descendentes de Esaú, tomar a herança por causa da indignação de terem perdido o direito de primogenitura, querem a posta terra. E aí depois, o apelo para a conversão de Israel, no capítulo 4, capítulo 5, de buscarem a Deus para viver, e falando sobre o dia do Senhor. Amós, capítulo 8, vamos pulando lá, eu quero ler com vocês esses versículos, né, falando a respeito dessa profecia, para ver o contexto histórico profético para os nossos dias, e muito mais do que os dias em que estava Amós profetizando. Amós capítulo 8, versículo 9, diz assim: sucederá que naquele dia, está falando do dia do Senhor, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Então, como diz lá em Amós 5, 18, é dia de trevas e não dia de luz, porque vai haver um eclipse solar, vai haver o sol vai se pôr ao meio-dia, e vai ser a terra entenebrecida em dia claro. Está falando do dia da vinda de Cristo, tá? Versículo 11 fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome à terra, não de pão nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Então, está falando desses dias de trevas, dias de manifestações de juízos, dias de operações sobrenaturais, como Jesus falou lá em Lucas 21, que os poderes do céu serão abalados, Jerusalém sitiada de exércitos, sabendo que está próxima a sua devastação, com os homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados, as pessoas com terror por causa do bramido do mar e das ondas, ou seja, terremotos e tsunamis. Então é esse dia do Senhor em que as pessoas estão vendo essas manifestações descritas no livro do Apocalipse também, e que vão ter fome da palavra de Deus, e andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Porque são dias de trevas, são dias de domínio do anticristo durante a segunda metade dos 7 anos, do período da grande tribulação, quando então vai culminar a grande tribulação, vai encerrar esse período com a manifestação de Cristo, porque Jesus Cristo virá do céu e manifestará a sua vinda, destruindo o anticristo com o sopro de sua boca, como está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então, é este o contexto do profeta Amós, que está falando para os últimos dias. Amós, capítulo 9, versículos de 11 a 15. Veja o que diz lá, o final da palavra de Amós. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Está falando de uma restauração, não é do templo que aconteceu, por exemplo, a restauração do templo, nos dias que Jesus estava ali, em Mateus 24, 1 e 2, os discípulos foram mostrados as construções do templo, que o templo tinha sido destruído, o templo de Salomão, e estava em processo de reconstrução naquela época que Jesus Cristo estava ali, né, com os seus discípulos. Não é esse tempo, como também haverá uma restauração do templo nos próximos dias, depois do acordo entre árabes e israelenses por 7 anos.
Haverá o sacrifício costumado e oferta de manjares ou de cereais, que Daniel 9:27 fala, que é serviços sagrados no templo em Jerusalém. Aqui está falando também de uma outra restauração que não é essa que virá, essa primeira restauração do templo em Jerusalém, mas depois uma restauração para a adoração de Jesus Cristo como Senhor. E fala então que nesse dia o tabernáculo caído de Davi que projetou, aquele tabernáculo que depois foi construído pelo seu filho Salomão, Deus vai fazer esta restauração do tabernáculo caído de Davi, do templo em Jerusalém, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade. Amós 9:11 fala sobre isso, e o versículo 12 fala esse momento que vai ser reconstruído esse tabernáculo, e é o cumprimento da profecia de Amós, para que possuam, o povo de Israel, possuam o restante de Edom, ou seja, a profecia entre Esaú e Jacó que a mãe deles recebeu no ventre. 2 povos têm no seu ventre, e o mais velho servirá ao mais moço. 2 povos. E aqui também exatamente o Jacó, o filho mais novo, herdando a herança de Esaú, que era o primogênito, tá? E possuindo o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Está falando de um tempo de restauração do governo na terra, em que todas as nações vão adorar o Rei Jesus Cristo. Ele será Rei das nações, dominando aqui durante 1000 anos para estabelecer um reino de justiça, que é a profecia de Daniel 9:24, que é a profecia das 70 semanas. O fim dos pecados, a expiação da iniquidade, o selo da visão e da profecia e a unção do Santo dos Santos, que é Jesus Cristo sendo aclamado como Rei e Senhor, como Messias e como Deus, adorado como Deus, e cultuado, como Zacarias 14 fala que todas as nações vão subir de ano em ano a Jerusalém para adorar o Rei e o Senhor dos Exércitos. Então é isso que está dizendo aqui, Amós 9:12. E segue, eis que vem dias, versículo 13, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão moço e todos os seus outeiros se derreterão. Está falando do período do governo de Cristo por 1000 anos aqui na terra, que está em Isaías capítulo 65, versículos 17 a 21. Tempo de as pessoas plantarem vinhas e vão comer os seus frutos, vão trabalhar e não vão trabalhar em vão. Tá? A longevidade dos homens vai ser como a das árvores, então as pessoas vão viver os 1000 anos com Cristo, restaurando a vida que havia no Gênesis, em que as pessoas viviam centenas de anos também, vão viver durante todo aquele milênio, e vão plantar e vão colher, tá? Vão receber o fruto do seu trabalho, como Isaías 65, 17 em diante diz. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhe comerão seu fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, jamais serão arrancados. Já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Então está falando de uma restauração do reino de Israel, que não é uma restauração que houve em 1948, que não é uma restauração que vai acontecer com a edificação do templo no começo da Aliança dos 7 anos, mas um tempo de restauração quando Jesus Cristo vai governar, e eles vão estar ali naquela terra e jamais serão arrancados. Diz o Senhor Deus em Amós, capítulo 9, versículo 15. Então, estou mostrando esse contexto do cumprimento profético para os últimos dias, de fome da palavra de Deus, de dia de trevas e não de luz, do sol apagando ao meio-dia, então mostrando um contexto de restauração para os últimos dias, do estabelecimento do reino milenar de Cristo aqui na terra, sobre todas as nações, Amós 9:12, vai possuir o restante de Edom, vão possuir todas as nações que pertencem ao Senhor. Então, é o Rei Jesus governando sobre todas as nações da terra. E nesse contexto é que a profecia começa lá nos capítulos 1 e 2, falando contra os filisteus, contra a Síria, contra Amon e Moabe, contra os descendentes de Edom. Então, porque esse contexto é profético para o Apocalipse, ele vai se cumprir exatamente na aliança entre os descendentes de Edom, árabes, e o povo de Israel, como em Obadias também, logo a profecia seguinte fala a respeito desse assunto. É o contexto profético que nós vamos ver se cumprir nos próximos dias. Então, a aliança do anticristo, que se fala tanto de Daniel 27, não é uma aliança qualquer, é uma aliança que está também esclarecida e profetizada através de Amós.
Por isso, você lendo o contexto de Amós, você vai perceber que não se refere aos dias de Uzias, rei de Judá, e nem de Jeroboão, rei de Israel, mas, que é quando Amós profetizou, mas aos dias futuros, ou os dias do estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra, para que a nação de Israel seja plantada naquela terra e dali jamais saia. Ao contrário, tomem posse da terra, como Jesus vai fazer em Mateus 25, 31, dizendo: vinde benditos para o meu Pai e entrai na posse do reino preparado desde a fundação do mundo. Então, é um momento histórico que nós vamos ver, e claro, antes de haver o momento do estabelecimento do reino, tem um período de 7 anos de aliança árabe-israelense, e por isso as palavras descritas em Amós falam a respeito desse assunto também. Então, você lendo o texto de Amós, você vai conseguir enxergar melhor que essa profecia vai se cumprir ainda nos dias vindouros. Nós vamos ver o cumprimento dessa palavra profética a partir do momento em que também Edom vai banir a sua misericórdia e vai, como lá em Obadias, fala isso no dia da calamidade, né? Obadias, né? Capítulo 1, versículo 11, 12, 13 e 14, fala que Edom, os descendentes de Esaú, vão entrar pela terra de Israel no dia da sua calamidade, no dia da sua ruína, porque nesta aliança árabe-israelense, Israel vai ter que entregar os seus bens, vai ter que ceder os seus territórios, vai ter que dividir a cidade de Jerusalém, como Obadias 1:11 fala, dessa forma. Então, é um contexto histórico profético que nós vamos ver, e o reino será do Senhor e haverá restabelecimento do reino de Israel com Jesus Cristo, o rei que é, governando e agindo sabiamente na terra, Jeremias 23, 5. Então, vamos estudar mais a respeito desse assunto, vamos ver as palavras proféticas, para que nós possamos entender a realidade e o momento histórico que nós estamos vivendo. Que Deus continue trazendo clareza, iluminação no conhecimento da palavra, e nós, entendendo essa palavra profética, nós possamos então olhar os tempos e as épocas e também nos posicionarmos de maneira digna do Senhor e para o seu inteiro agrado. Um grande abraço a todos e vamos seguir no conhecimento da palavra do Senhor nos próximos vídeos.